Olá, bem-vindos a mais uma sessão da Storytelling Academy, no nosso Outubro Rosa, onde só temos convidadas mulheres, coincidência ou não, mas é o que está a acontecer. Hoje estamos aqui com a Isabel Zambujal. Olá, Isabel, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bem-vinda. Espero que seja uma conversa interessante para todos. Vou ler aqui um texto de introdução que eu escrevi em parceria com você. Normalmente os textos de introdução, desde do começo desse ano, são escritos pelo chat GPT. Dessa vez eu fiz diferente, eu fiz em parceria com um texto que você escreveu, tá bom? Tá Até porque bem. eu achei que ficava mais fiel ao seu espírito. Isabel Zambujal é uma rapariga lupa que tem a capacidade de ampliar tudo o que vê, principalmente o que gosta. Ela trabalhava em publicidade, atividade onde tive o prazer de a conhecer e até de ter na minha equipe, mas o que ela adorava mesmo era de escrever ficção, de viajar e de crianças. Um dia ela descobriu que os olhos dela tinham outros superpoderes, além de serem uma lupa. Eles eram capazes de ver coisas que os outros não veem, como cores, formas, sons e até sentimentos. Ela começou a perceber que o mundo é muito mais interessante e bonito do que pensava, e que há muito mais coisas para descobrir e contar para os outros. Ela também começou a fazer amigos de Palma e Meia, a participar de atividades em escolas e divertir-se com essas novas aventuras. E o que eu li basicamente para vocês foi uma mistura do perfil da Isabel Dabujal com o de Napoleão Benjamin Não, Pirueta, o teu está muito mais bonito. Eu quero esse texto. Está lindo. que é um dos livros da Isabel e aparentemente um dos Lupa. seus mais Fizeste uma rapariga sucessos. lupa. O texto está lindo. Mas já que foi tão fácil para mim adaptar a sinopse do É tão bonito. Benjamin Pirueta, Napoleão Benjamin Pirueta, quer dizer que você é a Isabel Pirueta? É isso? Sou um bocadinho pirueta, por acaso. Eu, quando estava grávida, percebi o quanto gostava de saltar, vê lá. Porque não podia saltar. É Eu uma sou boa daquela. época, não, é uma boa época. Você está com um barrigão Não enorme, podia. você começa a Não, querer fazer, né? como Ótimo. não podia saltar, percebi que era uma coisa que me estava a fazer falta, mesmo aos 30 e tal anos, que as pessoas já estão mais tranquilas, mas gosto de piruetas. E tenho uma imagem minha, que é na praia, à beira-mar, a rodar. Portanto, o pirueta até me fica bem, por acaso. As pessoas gostam ou têm uma curiosidade assim, específica com autores de livros infantis, né? Você já deve ter percebido isso ao longo dos anos, né? Parece que qualquer coisa ali que os adultos olham para quem escreve para criança, do tipo, eles conseguem falar aquela língua? Como é que eles conseguem cativar a atenção desses seres tão difíceis? Você descobriu quando que você tinha esse talento? Eu, quando era pequenina, queria ser educadora de infância, porque eu queria contar histórias aos pequeninos. Entretanto, um dia estava a ver o jornal e vi que tinha aberto um curso do IAD de Marketing e Publicidade. Foi o primeiro ano. Como eu tinha acabado o 11º, depois tive que fazer o 12º enquanto estava no IAD, achei que a minha vida mudou naquele momento, a ver o jornal. E o curso era pós-laboral, portanto dava para conciliar e, e sempre trabalhei em publicidade e nunca mais me lembrei das criancinhas. Quer dizer, sempre gostei muito de crianças, mas essa minha vida, esse meu sonho foi posto de lado. Até que um dia a Nestlé, eu estava na Publicis, e a Nestlé encomendou-me uns livros para crianças que eles queriam fazer uma promoção que era na compra de 4 pudins, ganha um livrinho de histórias para os seus filhos. E eu tive que escrever livros muito, muito simples para eles oferecerem com os pudins. Xerincado ao pudim e este livrinho. Por acaso os livros têm as ilustrações do André Letria, como sei bem, que tinha pai 22 anos, ou isso era estudante de Belas Artes, e os meus colegas começaram a dizer: "Oh, Isabel, escreve para crianças, gostas tanto de crianças?" E eu, publicitária como sou, pensei: tenho que ter uma ideia. Já, publicitária e insegura, porque achava que havia muita gente a escrever bem, portanto, se eu tivesse escudada por uma boa ideia, estava mais protegida. E porque é publicidade, nós pensamos sempre em ideias. E então reparei que na altura não havia nada sobre as crianças, sobre Lisboa. Agora que estamos na fase do turismo, há muita, muita coisa,
mas na altura, curiosamente, não havia mesmo nada. E eu criei esta coleção, um saltinho, e escrevi, e ainda por cima também com um ótimo ilustrador, que na altura também era estudante de Belas Artes, também foram o primeiro livro dele. Tive sorte, comecei muito bem acompanhada com o João Fazenda, que De agora que até ano? faz De que ano é isso? 2002. 2002. Saiu um saltinho a Lisboa e um saltinho a Paris no mesmo ano. E foi fácil arranjar também editor, porque era uma ideia nova. E agora vê-se que era uma ideia boa, porque agora há imensos livros sobre Lisboa, sobre o Porto, muita. E os saltinhos lá continuam, na Bertrand, estão É uma sempre. coleção, né? É uma Como é que é, coleção. como é que é o que é o saltinho? Ou seja, O quem saltinho é quem uma se pega o visita livro. guiada, é uma visita guiada às cidades. O de Lisboa é visita guiada por Rosa, a menina quando for grande quer morar no Castelo de São Jorge. O do Porto é o João que quer desenhar pontes. Fizemos 4: Lisboa, Paris, Porto e Madrid. Eu achava que ia a passar a vida a fazer saltinhos. Aliás, os saltinhos ganharam um subsídio do ICA até, mas depois não conseguimos o financiamento. E ainda bem, porque eu, ao fim de 4 saltinhos, eu já tinha também a ideia de fazer depois uma subcoleção que era os pelinhos, isto é mesmo a publicitária, uma subcoleção que era os pelinhos, que era um pelinho a Viana do Castelo, um pelinho a Castelo Branco, porque as cidades mais pequenas também têm histórias para contar. Mas a verdade é que ao fim de 4 saltinhos, nem eu nem o João aguentávamos mais estes livros, porque era mais do mesmo. E nós gostamos, é de desafios e ideias, e ainda por cima éramos mesmo inexperientes, e então metemos nos livros tão trabalhosos. Eram a parte, com um texto mais infantil, mais pequenino, mais simples para os miúdos, mas depois o texto estava apoiado por curiosidades e factos históricos para os adultos. Portanto, eu tinha um trabalho de pesquisa brutal, e ao fim de 4 títulos, não. Quero fazer outras coisas. Depois surgiram-me convites para começar a fazer contos e pronto, e a vida levou-me para outro sítio. Os miúdos nas escolas ainda dizem: agora façam um saltinho a Castelo Branco, façam vocês, já têm, têm a matriz. Essa é Portanto, uma coisa agora maravilhosa com o público infantil, é que assim, as crianças crescem, né? Mas aparecem outras crianças, né? já sempre é ótimo. Né? Ou Não, há seja, várias. Isso é uma das coisas boas. Outra coisa boa é que na publicidade, 58, já sou bastante velha, sou mesmo arrumadinha. tá bem conservada, tá bem Mas conservada. no mundo da escrita já não sou. Uhum. Uma vez até um miúdo disse à Alice Vieira que pensava que os escritores já tinham morrido todos quando ela foi a uma escola. É assim uma coisa, o escritor é assim conotado uma pessoa mais velha. Um autor vivo, né? Estou bem, daí sinto-me jovem. Isso mesmo uma vez com uma peça de teatro que foi encenada lá em São Paulo, baseado nos textos meus, né? E o encenador estava com imensos problemas comigo na noite de estreia, porque as pessoas iam lá e vinham me elogiar o texto, né? E não falavam com ele, né? Tava meio sangado, né? Você tá com raiva de mim, né? Eu falei assim, não, porque eu não estou acostumado a trabalhar com autores vivos. Pois, estás a ver, é isso. Eu falei, podemos resolver isso. É isso. Não é assim tão complicado, né? É Enfim. isso. Há muitos velhos. É. Então você levou, digamos, quando eu te conheci, quando eu comecei a trabalhar contigo, né, 2005, você já tinha publicado alguns livros, né? Mas você continuava sendo redatora publicitária, continuava a trabalhar em publicidade, né? Você foi tendo essa coisa paralela. E aí teve uma hora que você decidiu, não, vou me dedicar mesmo a isso. Foi o quê? Há 10 anos? Não, a hora foi que fui despedida. Ok. Foi a hora. Chama-se. Foi uma boa hora. E que eu não tinha, porque houve uma reestruturação na Ogilvy. E, e eu fui no pacote e foi a melhor coisinha que me aconteceu, para dizer a verdade. Tenho que agradecer a alguém. E depois tu convidaste-me e, e eu nem quis ouvir a proposta. Não sei se te lembras, mas eu Sim, lembro-me sim. bem, porque eu estava assim um bocadinho. Tinha estado no Ogilvy 13 anos, acho eu, e já tinha estado numa primeira fase mais anos. Bem, aquilo era uma família e fui assim, não fui muito apanhada de surpresa, porque quando o meu diretor criativo, eu era supervisora criativa, e Foi eu quando que te promovi? Foi eu que te promovi, eu lembro disso. foste tu que me promoveste, é verdade.
E então, depois convidaste-me, mas eu pensei, não, até o meu pai dizia, mas pelo menos vai ouvir a proposta. Eu disse, não, pai, isto é a minha oportunidade de mudar de área, tenho que ver, porque agora vou ter o subsídio de desemprego, pronto, vou estar mais ou menos com uma vida mais... e já tinha muitos livros, então comecei logo a ir às escolas, comecei a investir noutra coisa. Durante alguns anos continuei a fazer trabalhos de freelancer e os livros, mas começou a ser ao contrário, enquanto quando eu estava na agência era 90% agência, 10% livros, depois começou a ser 90% livros e 10% publicidade, e agora é quase 100% livros. Ok. Livro escrita, não só livros, mas escrita. Cabe dizer que o pai a quem que aconselhou a Isabel e ela não levou em consideração o conselho dele é o escritor também, Mário Zambujal, jornalista e escritor Mário Zambujal, que tem 87 anos, não é isso? 87. E Exatamente. como é que a senhor convive com outro escritor em casa? Como é que dois escritores conversam? É assim, o meu pai sempre disse que não gostava que lhe chamassem escritor, mas sim autor. Ok, pronto. Escritor para ele era o Essa de Queiroz. Escritor é cheio de coisa, né? Eu não sou escritor, sou autor, pronto. Já Não, tenho pronto, porque uma o meu mídia. pai, o meu pai sempre lutou, tem muito aquela, sempre me passou muito aquela coisa de eu não ficar muito vaidosa Hum, e ter sempre os pés no chão. Foi uma coisa que ele até foi bastante exagerado nisso. Porque um dia fui a uma escola e quando nós vamos à escola e os miúdos são muito preparados, fazem peças de teatro, canções, declarações de amor, quase aquilo é um espetáculo. Os miúdos fizeram uma grande festa e eu que tinha saído da agência há pouco tempo, bem, estava habituada às vezes a não ser tão bem tratada nos clientes, achei assim aquilo uma coisa fantástica e telefonei ao meu pai e disse, pai, bem, eu hoje entrei numa escola, eu senti-me o Cristiano Ronaldo, disse eu, claro que a exagerar, a brincar. E ele, calma, calma, o sucesso é uma coisa efêmera. Sempre a passar isso. Não nos levamos muito a sério, a verdade é essa. hum. Vamos trabalhando naquilo, meu pai agora já não escreve, vamos trabalhando naquilo que gostamos e com responsabilidade, e é isso. Fala um bocadinho aqui sobre método. O storytelling, né? Também é uma técnica de você narrar coisas, né? Narrar coisas para adulto. Eu sei que eu já fiz. Eu nunca escrevi para crianças. É, qual é a diferença? Tem diferença? Eu, costuma-se dizer, e eu concordo, que um bom livro para crianças é um bom livro para adultos. Hum, Não para aos 9 anos, já não deixa de ser interessante, pronto, e eu tento respeitar isso. E muitas vezes, quando estou a escrever, eu penso muito nos adultos que conheço com comportamentos infantis, há imensos. E não penso na criancinha, até para não infantilizar o texto. Não quero ser o nhanhanhão. Portanto, o mundo dos grandes também já tem comportamentos que eu gosto sempre de tocar, e os insights depois tanto funcionam para os grandes como funcionam para os pequenos. É o cuidado mais na simplicidade e não me pôr a falar tipo de política, de sexo, mais o cuidado desses temas e a simplicidade do que ser muito diferente. Acho que ok. não Vamos ver se sinto a gente muito. consegue aqui apanhar alguns truques seus passando por algum dos seus livros, né? Temos aqui aquele que eu comentei logo no início, essa é a capa do Napoleão Benjamin Pirueta, né? O Menino Lupa. Agora sim, nas suas palavras, o que é o Menino Lupa? Pronto, o menino Lupa é um menino que tem uma capacidade enorme de ver os defeitos dos outros e ampliar e de perceber, e depois é completamente cego a olhar para si próprio. E a verdade é que a falta de autoconhecimento que nós temos. A verdade é que eu, quando comecei, depois de ler este livro, eu comecei a ser muito mais autocrítica. Tipo assim, mas estás a pensar assim, mas naquela situação, tu afinal também tiveste este comportamento e este. Nós não temos muito tempo a pensar sobre nós. Se fazemos terapia, ajuda, porque pelo menos fechou-nos ali aquele bocadinho e temos que pensar nos nossos comportamentos, mas a mensagem é muito passar, é muito mais fácil
E nós vemos muito mais os comportamentos dos outros do que os nossos. Daí E é essa a abordagem. qual é a jornada do herói do Benjamin, do Benjamin Pirueta? Ele começa vendo os defeitos dos outros, mas então depois ele vai ver a si mesmo e no final ele fica positivo, é isso? Com com os olhos dele, porque ele tem uns olhos que veem mais longe, ele um dia olha para um espelho e só olha para os olhos e começa e descobre que ele é diferente do que aquilo que pensava, e a partir daí, com os poderes dele, ele começa a ajudar, o sítio onde vive. Por exemplo, ele vê que os pilares de uma ponte estão em perigo de ruírem, ele vê o lixo que está no fundo do mar, ele vê, pronto, eu aí levo depois para a ecologia, levo para uma série de coisas. hum, Ele mas aprende a fazer coisas positivas com essa. Ele não é mudou, isso, ele ele apenas não mudou. descobriu a sua vocação, na verdade é É isso, isso. é É. isso. E as crianças, já teve um comentário, por exemplo, de Este livro, por creche. acaso, é um livro que eu tenho menos feedback, porque saiu durante a pandemia. Ah, ok. E depois, durante a pandemia, eu não fui às escolas, e há livros que, como A Menina que Sorria a Dormir e O Pai Natal que Não Comia Queijo, pronto, há livros que já entraram ali no mundo dos professores e dos bibliotecários, e é muito mais fácil pegarem. Mas é um livro que às vezes é trabalho. Agora, por acaso, vai entrar há uns concursos de leitura em voz alta, e vai entrar agora nesse concurso. Ixi. Vamos ver aqui o outro livro, então. Vamos lá. Temos aqui Ah, a Dias Felizes de uma Uma Nódoa Nódoa Teimosa. Teimosa. Este livro tem uma Uma história nódoa engraçada. teimosa é uma pessoa? Não. É uma nódoa. É uma nódoa. Eu uma vez fiz um exercício que chama-se Morning Pages, que é um exercício de escrita, que é durante 3 meses, todos os dias de manhã, tu escreves um texto. Tu defines o tamanho do texto, pode ser só uma página de um caderno. E não podes voltar a ler o texto. Hum. Lês o texto, lês o texto, escreves, e ao fim de 3 meses lês. Eu não fiz 3 meses, fiz para aí 2 semanas, estava nas agências, era impossível. E não fazia de manhã, porque também era impossível, ia fazendo quando podia. A verdade é que aquele texto, aquele exercício, é muito bom para o autoconhecimento. Porque tu, texto sim, texto não, falas das tuas preocupações. E um dia eu estava a fazer esse exercício, não sabia já o que é que havia de escrever, e olhei para as minhas botas de camurça que tinham uma nódoa de manteiga, que eu tinha-me caído um pingo de manteiga de uma torrada. Hum. E eu não sabia o que é que havia de escrever, e então escrevi o que é que aquela manteiga, ao transformar-se em nódoa, tinha ganho. Então, uma manteiga que só tinha conhecido o ambiente da cozinha, que era do frigorífico para a cozinha, do frigorífico para a mesa, da mesa para o frigorífico, de repente ela já tinha andado de comboio, já tinha ido ao cinema, já tinha ido, pronto. E escrevi no meu livrinho das ideias, quem tem que ter ideias, como tu sabes, tem sempre assim uns livrinhos que vai apontando. Escrevi no meu livrinho das ideias a história da nódoa de manteiga. E um dia, quando a editora me disse: "Ó Isabel, está na altura de escreveres outro conto", eu fui lá ao livrinho e disse: "Calhar nunca ninguém escreveu sobre uma nódoa". Tive pena do ilustrador, pensei: coitado, desenhar uma nódoa não tem graça nenhuma, de manteiga ainda menos, e então decidi ir por uma nódoa de cereja, porque além de serem muito bonitas para desenhar as cerejas, as nódoas são muito teimosas. E foi que você perdeu o patrocínio da Mimosa, certo? É verdade, podia ter tido. E o Skip não me quis dar o patrocínio. E então, pronto, a história é a cereja, quando se transforma em nódoa, descobre um mundo completamente diferente. Fica encantada. A menina Maria anda sempre a passear aquele bocadinho de cereja, até que um dia a menina vai dormir a sesta para baixo da cerejeira e a nódoa é uma grande emoção voltar à terra, às suas origens, à sua família. E o que eu quis passar foi, por muitas voltas que a vida dê, quando nós voltamos ao sítio onde crescemos, há sempre uma emoção. Não quer dizer que seja positiva, também digo aos miúdos, mas são as nossas memórias. E até lhes digo que eu fui convidada pelo Instituto Camões para ir aos Estados Unidos e à Bélgica e ao Canadá, às escolas portuguesas, e parece que este livro tinha sido feito mesmo para essas pessoas, porque eu em 2 semanas comi mais pastéis de bacalhau, pastéis de nata, bivinho do Porto,
do que em 3 anos em Lisboa, que é sempre para matar saudades das suas origens. E esse você conseguiu, então, ter esse contato com o leitor, né? Se bem É. que você, o autor, ele promove, você lê, você vai, você lê pedaços do livro, como é que você faz? Não, eles normalmente já estudaram o livro, eu conto de onde é que vieram as ideias. Ah, então é mais curioso ainda, ou seja, no fundo, são crianças que de O 7 primeiro ciclo, anos. normalmente é primeiro ciclo. Às vezes até mais pequeninos, começam às vezes 4 anos, Ok. até, pronto, normalmente é mais até o 4º ano. Então eles E vão ver uma coisa que para eles é quase que mágica, né? Que é a pessoa é- que escreve aquelas histórias, né? então é espetacular, é quando é que é na província. Pronto, nós aqui vivemos em Lisboa, vamos ao Chiado e encontramos uma série de pessoas que aparecem na televisão ou que escrevem, na província é mágico para eles, é assim é uma festa. Quando os Ok. escritores vão lá e quando eles são bem preparados, quando há uma grande preparação, um mês antes, os miúdos já estão a ler, já estão a fazer desenhos, já estão a fazer questionários, e isso é muito engraçado. Ok. Vamos continuar aqui. Cada sinopse é um tema, na verdade. Eu parei mais uma meia dúzia. Tem aqui a menina que sorria a dormir. Bem, A Menina que Sorria a Dormir foi o meu primeiro conto. Depois dos Saltinhos, houve um dia que me telefonaram, o António Lobato Faria, tu que já conheces, telefonou-me da oficina do livro a dizer: Olha, Isabel, vai haver uma coleção para a Fundação do Gil e estamos a convidar 6 autores, cada um escreve um conto, que era a Maria João Louro de Carvalho, José Jorge Letria. Eu era a ilustre desconhecida. E eu que estava no Ogilvy nessa altura, eu disse: não sei se consigo, quer dizer, muito aflita, mas dá-me um fim de semana para eu perceber se tenho alguma ideia e se consigo. Eles davam 3 semanas para escrevermos um conto, o que para mim significava 3 fins de semana, basicamente. Porque eu estava na agência e tu sabes bem como é que era aquela vida, essa vida. E então eu pensei, neste fim de semana vou-me dedicar a esta ideia, e quando estava a ler sobre literatura infantil, porque eu ainda por cima não sabia nada de literatura infantil, e estava a ler sobre literatura infantil e li que havia, que chamavam, que era a fase do conto outra vez. Que são os miúdos, 3, 4, 5 anos, conta outra vez, repete, sempre a mesma história, o mesmo filme. E eu achei muito engraçado esta expressão, conta outra vez. E a partir destas palavrinhas, criei a história da menina que só consegue dormir, e dormir não é adormecer, quando eu digo aos pequeninos, só consegue dormir enquanto lhe contam histórias. Cada vez que alguém para de contar a história, ela abre os olhos à meia da noite e diz: conta outra vez, e depois, e depois. E a aldeia já não consegue passar tantas noites sem dormir. Ela é uma espécie do lado do fulano da Sherazade ao contrário, né? Era, Na verdade. era isso, sim. Ok. Esse livro é o livro que foi o primeiro, depois eu disse que aceitava, e esse livro tem-me dado muitas alegrias, porque quando foi lançado, foi o ano em que começou o Plano Nacional de Leitura, 2004, se não me engano. E ele entrou logo para o Plano Nacional de Leitura. E no mesmo ano escolheram-no para uma prova de aferição do 4º ano a nível nacional. Portanto, ficou logo bastante conhecido, está na 13ª edição. E agora continua-me a dar alegrias, essa menina Glória, que agora ao Brasil, teu país, estou muito grata, uma produtora que é a Origem, faz muita coisa de animação, juntamente com a Ready to Shoot, uma produtora portuguesa, que estava mais dedicada à publicidade. A Origem concorreu a um financiamento no Brasil e conseguiu os 100%. Ok. Portanto, vamos fazer uma série de 13 episódios de 11 minutos e é uma aprendizagem para mim, é outra coisa, Mas é com essa personagem. com esta personagem. Então a série é com ela, ou seja, A cada série episódio vai ter uma história que ela está ouvindo, é isso? é isso. Cada episódio, eles não querem fechar a história. No livro, depois, o pai, que está sempre, que viaja, envia-lhe sempre cartas com histórias, e um dia envia-lhe uma encomenda com uma fadinha dos olhos fechados, que é uma fadinha que quando se põe na almofada fica invisível. E essa fadinha conta histórias. E então a menina põe a fadinha na almofada, nesse dia já não diz e depois, e conta outra vez, e começa a sonhar.
Porque Todos o os pai nossos é são filhos, um remédio para ela, na verdade, né? pede para ela. Depois há a brincadeira de que muitas vezes os miúdos andam com as almofadas debaixo do braço, querem ir com a sua almofada. Nós adultos é que não sabemos, mas é porque têm lá as suas fadinhas de olhos fechados. Ah, eu sempre achei que tinha qualquer coisa ali estranha. Mas tudo bem. Vamos lá. Essa aqui eu adorei o subtítulo. Histórias Adoro. escritas na cara. Cada avó é um livro de contos. Que Sim. história é essa? Que livro é Se esse? calhar foi no teu tempo, estava a fazer uma campanha de um creme anti-rugas para a Dove, devia de ser contigo, devia de ser. Já não sei. E pensei assim, temos sempre a dizer anti-rugas, sempre a dizer mal das rugas, as rugas uma coisa horrorosa. E eu pensei assim, gasta-se muito dinheiro por causa delas. E eu pensei assim, temos sempre a dizer mal das rugas, mas a verdade é que coitadas daquelas pessoas que não têm tempo de vida para se queixarem das rugas. Portanto, as rugas é uma coisa maravilhosa, que venham lá para os 80, 90, mas é uma coisa muito boa. Eu adorava as minhas avós, não conheci nenhum avô porque já tinham morrido os dois, mas eu era uma miúda muito prática. E então, Opa, alguém entrou, ficou muda. Desmuta isso, faz favor. Isabel. está Voltou. bem? Agora sim, voltou. Pronto. E então, eu tudo que era velhotes eu adotava como avô, tinha esse assunto resolvido, e acho que é muito importante as relações com as pessoas mais velhas. E vê-se isso quando eu digo aos miúdos, porque tenho um livro que é dia bom ou dia mau, e quando digo aos miúdos para dizerem coisas de um dia bom, eles dizem, estar com os meus avós, é mesmo uma coisa. E por causa desse meu pensamento de promover as pessoas mais velhas, criei esta história, histórias escritas na cara. Veio de E- um creme anti-rugas a ideia. ok, pronto. Seguiu com alguma coisa a publicidade. Alguma coisa. Tem uma frase que eu adoro, que é atribuída a Fernanda Montenegro, que é que queriam passar um creme para tirar as rugas dela, né? Uma novela que ia fazer. Ela interrompeu o maquiador, assim, tipo, tire as mãos das minhas rugas. Eu levei muito tempo para consegui-las, É sabe? lindo, sim, sim, sim. Eu não me lembrei essa frase. É lindo. O que eu tenho mais aqui? Ah, isso aqui é interessante porque, se não me engano, isso é uma coleção. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é parte de uma coleção, não? Essa coleção. Essas coleções. A Levar, que é uma editora de conteúdos para jornais, convidou-me, estava eu no Ogilvy, para fazer sobre 6 livros para ir para sair com o Expresso, acho que era com o Expresso, Sim, sobre compositores. E eu cheio de trabalho, convidei a Maria Pedro, nossa amiga copy, ex-FCB também teve na FCB. para fazer comigo. Bem, hum, esses livros acabaram por ser 30. 30? 30 Porque, pintores, é não, isso? não, esses livros, e depois os grandes pintores que eu fiz sozinha, eu tive um espetamento à conta disso, mas depois, como tenho uma partezinha, tenho a Maria que sou boazinha, se eu não fizesse. Os ilustradores eram vários por título, mas era sempre eu a fazer. Ninguém conseguia fazer como eu. Pronto, é verdade. Faziam melhor, mas não faziam igual. Era uma estrutura que eu tinha criado. E então, para não. Aceitei fazer. Pedi a algumas pessoas para me ajudarem, porque o que é que aconteceu? Os países começaram, dos jornais começaram a pedir e pediam também artistas do país deles, que era o que fazia sentido. E então, por exemplo, com o Folha de São Paulo saíram 30 compositores e depois 30 pintores. Ilustrados no Brasil. Não, cá. Ok, pronto. Cá, alguns até fora, mas cá. Portanto, E, foram muito e livros. foi assim que se ficou milionária, né? Vendendo Não, não livros no fiquei, não Brasil. fiquei, que eu sou um bocadinho parvinha com o dinheiro. Sou péssima, essa parte sou péssima. Mas uma tiragem de um livro com o Folha de São Paulo é maior do que uma tiragem do Sim, que mas com eu um depois eu jornal em Portugal, né? negociei um preço por livro e pronto. Ah, pois é, mas eles usam aquelas moedas esquisitas, né? Que depois se coloca para a moeda que vale alguma coisa, é para dar duas bananas, né? Que é basicamente. É, Sem mas contar que pronto, as pessoas não sabem, mas o autor, né, é quem menos recebe é dinheiro com os verdade, livros, né? A gente mesmo. recebe Se uma alguma vez fizesse percentagem. contas,
Eu, por exemplo, vou às escolas e quando as coisas são bem preparadas, vendem-se muitos mais livros do que dois anos na FNAC. Mas isso é mesmo verdade. E perguntam-me, olha, Isabel, mas quanto é que ganho? E eu disse, nunca fiz essa conta. Porque se eu fizer dessa conta, eu vou voltar a trabalhar em publicidade ou fazer outra coisa, quer dizer, É que para agora, fazer conta, primeiro você tem que receber, né? Eu posso lhe pois, garantir que faz não, mas tempo que eu pensei, não chefe de vendi, editora, porque é sempre pronto, depois. mas lá eu sei, nas escolas eu sei, pronto, vendi X livros e cada livro custa X, e eu tenho direito a uma porcentagem, a 10%. Assim, nem pensar eu fazer aquela conta. Porque então ia sempre, quer dizer, trabalhar com gosto não cansa, mas cansa um bocadinho. Isso é só Parece que quando é um mito. eu fui fazer promoção de livros no Brasil uma época, uns 10 anos atrás, 10 anos já, olha, imagina. Uhum. E viajei algumas capitais, engraçado, que as salas estavam cheias, né? Auditório mesmo, né? Tipo, auditório no Recife, né? Aí depois tinha a banca com os livros que a editora tinha mandado, né? E tinha uma pessoa lá, né? Acabava a apresentação, e ninguém ia até a banca, né? Ou seja, a primeira vez. A segunda vez, falou, olha, os livros estão disponíveis, tá? As pessoas foram, né? Aí vinham e saíam. O que se passa? Não, eles pensaram que era de graça, que era souvenir, que era souvenir. Eles nem entendem o conceito de pagar por um livro. Pagar, pois. Sendo que, bem uma das vezes atrás, teve uns dois jovens que chegaram para mim assim, tipo, você passa cartão? Eu não passo. Tu pode tentar passar aqui, não vai dar nada, né? Mas aí, tipo, tem pessoas que realmente acham que livro já não é mais objeto para se comprar, às vezes. É assim, agora, com o Plano Nacional de Leitura, faz um bom trabalho nas escolas mesmo, muito, muito bom. E, quer dizer, no meu tempo não havia bibliotecas nas escolas, nem a hora do conto, nem o dia da leitura em voz alta, e agora há. Há muita coisa aos miúdos. Aliás, este ano aumentou bastante a venda de livros infantos-juvenis, também pelo BookTok, e isso está um bocadinho na moda e os miúdos, os pequeninos, leem bastante. Ok. É por E uma isso, edição de sucesso em Portugal por um livro infantil? São quantos exemplares? eu não sei, mas quer dizer, esta menina que sorria a dormir, que eu às vezes nem sei, que está na 13ª edição, imaginando que são 2000 por edição, já Ok, é alguma coisa. E que é um livro como está no Plano Nacional de Leitura, é um livro histórico, pronto, vai sempre saindo. ok. É o que Esse vai vai. sempre saindo. Você vai estar já bem velhinha em algum canto, ainda vai estar recebendo dinheiro ainda assim, Exato. né? É tipo, eu digo assim meio a brincar que é a Crónica de Bons Malandros do meu pai. Ok. Temos mais esse aqui, que eu acho Ah, que faz parte de uma coleção, que é, quer dizer, pelo menos tem dois, eu vi dois, né? Que é esse 101 coisas e meia para fazer antes de crescer, e depois tem o outro, que é 101. 5 palavras e meia para saber antes de crescer. Tem mais Não, não. Isto são com três pessoas que eram do Ogilvy. O Pedro Aguiar. Quando tu entraste nessa altura, o Ogilvy tinha um plano, tinha um programa que era a Creative Obsession e nós íamos para fora. E tu entraste e eu estava em Cape Town. Ok. Eu lembro-me que eu, quando aterrei em Londres, que era um programa que dois criativos iam para. Lembras? Desculpa, explico para as pessoas. Conta, Pronto, conta. dois criativos iam para uma cidade e tinham contacto com pessoas que eram obsessivas por alguma coisa. Por exemplo, fomos à prisão do Nelson Mandela porque ele era obsessivo pela liberdade. Pronto, e conhecemos uma série de coisas. E um dia, quando eu estava com o Pedro Aguiar, que era outro copy da agência, e estávamos no Cabo da Boa Esperança e havia uma pequena loja e era na altura que os livros estava na moda os títulos Mil e um filme para ver antes de morrer, mil e um livros para ler antes de morrer, houve esta moda. E o Pedro, que é excelente criativo, bastante preguiçoso, e ele sabe que eu digo isto sobre ele, e já vou contar a história, ele disse-me assim, Isabel, tens de escrever um livro, o que é que as crianças têm que fazer antes de crescer? Eu já tinha livros publicados. E eu disse, fazemos os dois, Pedro. Ao primeiro disse, faz tu, a ideia é tua. Não, não, eu não quero. Então fazemos os dois. E ele, não, não, eu não quero, eu não quero. Estava noutra. Mas coitado, ele ia 12 horas ao meu lado no avião
Portanto, quando nós aterrámos em Londres, que era onde fazíamos escala, e onde o time telefonou a dizer que que ias ser o meu novo diretor criativo, eu fiquei bastante assustada. Já tínhamos o Pedro não teve hipótese de fugir e já tínhamos o livro todo estruturado. Era o seu plano de fuga, né? Por minha causa. Não, eu fiquei assustadíssima. Wet Sun. E lembro perfeitamente das primeiras palavras que tu disseste, porque depois foste um dia à agência, pronto, e depois o livro saiu e esse livro é um sucesso porque é coisas disparatadas, e o Pedro gostou tanto de fazer que depois quis fazer o segundo. Quando tu chegaste à agência um dia e fizeste uma reunião só de pé, foi só assim 5 minutos, e disse, é para não se preocuparem, vai tudo continuar, e disseste uma frase que eu farto-me de repetir, que tu disseste que não era tua, mas para mim é tua, que era, primeiro começa-se e depois continua-se. Portanto, Ao não se contrário, ao preocupem. contrário. Primeiro continua-se, Ai, depois desculpa. Primeiro continua. continua-se e depois começa. Eu usei ontem numa apresentação, Primeiro curiosamente. continua-se e depois começa. Eu achei inteligentíssimo, porque tive imensos diretores criativos, alguns, e todos chegam e está tudo mal para trás, muda tudo. Portanto, nós na semana passada estamos a dizer ao cliente que verde é, e depois já não faz sentido nenhum, é às bolas é que faz sentido. E eu achei assim de uma inteligência e de uma maturidade rara. E assim foi, e foi o que tu fizeste. Continuámos a trabalhar como estávamos a trabalhar e depois tu foste introduzindo os teus métodos e foi bom. E depois até me promoveste. Mas o que que uma criança tem que fazer antes de crescer, por exemplo? Eles adoram porque têm disparates como os disparates dos rapazes. Eu digo-lhe sempre que este livro só tem sucesso por causa do Pedro, porque o que nós fizemos foi, eu escrevi 50 coisas e as minhas coisas eram assim muito simples, como fazer brincos com as cerejas, são coisas que se fazem. Tocar na campainha e fugir, pronto. Os miúdos fazem estas coisas. E o Pedro escreveu coisas como fazer uma fisga com o sutiã da mãe. Claro que aquilo é uma alegria nas escolas. A editora, como que tirar macacos do nariz, pronto. Faz, não? Roer as unhas dos dedos dos pés, bem. A editora ficou bastante Essa eu não preocupada. tenho ainda. Essa Ainda semana. não fizeste, não podes fazer. Essa semana. A editora ficou bastante preocupada por causa dos pais e dos professores, e então, mas foi inteligente e pediu o prefácio ao Eduardo Sá. Hum. E pronto, o Eduardo Sá disse que era saudável para as crianças fazerem estas coisas, estas brincadeiras, e nós ficámos mais protegidos. Você deve ter uma ideia para um outro livro, que é 101 coisas que os clientes têm que fazer antes de se aposentar. Aprovar uma campanha sem mexer em nada, Sem mexer em nada. Pronto, podes fazer isso. É um cartão, olha, correr o risco. é um presente de Natal para os Isso. clientes. Boa ideia, boa ideia. Mas outros são palavras, é isso? Outros Né? são palavras, E sim. que palavras são essas, por exemplo? Ai, meu Deus, senti uma coisa assim, palavras para ser. Espineta, que é uma palavra que eu gosto muito, que está lá. Obrigado. São uma série de Ah, palavras. Isto é muito, trabalham muito este livro no primeiro ano. ok, bem Portanto, pequenininho eles mesmo. são muito pequeninos, sim. Ok. E então foi Ele vai introduzir aumentar o vocabulário dele, né? o Ele vai vocabulário. descobrir palavras novas E depois e o tem significado das sempre. palavras que usa, no fundo, também. E o significado é muito. Os textos são brincalhões, há copy, 2 copies. Uhum. Os textos são assim brincalhões. Ok, gostei desse, vou comprar para mim. É, tem mais um aqui que é Alto do Cruzeiro do Inferno. Este foi uma encomenda. Hum, Escrever O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, nos dias de hoje. hum, Pronto, o Gil Vicente cria uma série de personagens tipo, vão todas para o inferno a pensar que vão para o céu, e então eu tive que pegar neste texto. Eu não escrevi em peça de teatro, eu escrevi short stories para cada personagem. E a minha filha, esse livro do Gil Vicente é obrigatório estudar no nono ano. E a minha filha andava no nono ano, portanto eu tinha ali o material todo sobre o livro. E respeitei muito o que é que o Gil Vicente quis dizer com cada personagem. E o que o Gil Vicente, o resumo, a conclusão que se pode tirar é que
Do século XVI para agora, o ser humano não mudou absolutamente nada. Muda a embalagem, mas a essência é tudo igual. A ambição, a mentira, a traição e tudo isso. E foi um trabalho que eu diverti-me bastante a fazer, porque aí já escrevi para mais velhos. É um livro que eu faço apresentações já nas escolas, mas para o 9º ano. Já faço com PowerPoint, já outra coisa. E explico-lhes sempre que não é uma ideia nova. Sempre se pegou em clássicos, clássico, até era uma brincadeira que era clássicos armados em modernos. Sempre se pegou em clássicos nas várias artes, na arquitetura, por exemplo, as pirâmides do Egito, depois temos a entrada do Louvre com as pirâmides também, na música, por exemplo, apresento, agora já não conhecem os chutes, alguns que eu fico surpreendida, a música dos chutes, a música do saudades que eu tinha da minha alegre casinha, que era dos anos 40, de um filme, e depois a dos chutos, o Smoking, por exemplo, que era um clássico, e agora depois o Yves Saint Laurent adaptou o Smoking feminino, branco. Vou-lhes sempre mostrando isso. E depois que cada personagem, o que é que o Gil Vicente quis dizer com cada personagem, como é que eu as transformei para o dia de hoje e a mensagem que passei. Por exemplo, o Gil Vicente, no final, quem entra na barca que vai para o céu, para o paraíso, são os 4 cavaleiros, porque estão a espalhar a fé cristã, e como é que eu agora vou sair desta que tenho que ter? Porque eu respeitava muito até os elementos cénicos, portanto eu tinha que os pôr a cavalo, e não fazia sentido nenhum, e depois morriam os 4. E então lembrei-me que foi assim o maior desafio, quem é que merecia ir para o paraíso, e lembrei-me dos bombeiros. Portanto, eles foram apagar um incêndio, e como era um sítio difícil de entrar de carro, foram a cavalo, que estava numa quinta, pronto, arranjei ali uma história, e acabaram por morrer todos, e foram para o paraíso. É isso, como Foi na um tua criança desafio. pode ter gente morrendo no final, que não tem problema, né? Pronto, este assim, tu podes brincar com outras coisas. Mas é verdade que criança gosta de crueldade, ou é um pouco cruel, você sente isso, que essa falta de filtro, né, que a criança tem, existe? Existe, claro. Eles podem dizer, é muito giro. No outro dia, eu até gosto disso. No outro dia fui a uma escola e estava uma miúda super interessada. A miúda tinha imensos livros e textos. Bem, antes de entrarem o resto da turma, estava a miúda sempre, sempre, sempre a fazer-me perguntas. A miúda continuou sempre a fazer-me perguntas. Foi até à porta a fazer-me perguntas. E no fim virou-se para mim e disse-me assim: Sabes uma coisa? Pensava que eras uma pessoa mais adulta. E sabe-se Isto, logo o que quer dizer, né? isto é que não era chata. Quer Não, dizer, e a autora dos livros, quer dizer, era tipo professora, e eu fui falando com ela sempre de igual para igual, porque eu falo com eles de igual para igual. Ponho-me ok. ao nível deles, até porque é isso que eu gosto mesmo, é de estar ao nível deles. E tua filha era tua leitora? A minha filha era super crítica. Minha leitora era Como é mesmo. que é uma criança crítica? Não, a Maria era terrível. E ajudou-me muito, sendo terrível, porque eu pensava, por exemplo, Pai Natal, há aí um livro que tu não passaste, que é o Pai Natal das Memórias, o Pai Natal que não comia queijo. E esse livro é um Pai Natal que, através de um objeto, transporta as pessoas para um momento onde foram muito felizes. Quando a Maria viu o Pai Natal das Memórias, ela disse: Isso é ridículo, mãe. Memórias é coisa de velhos. Não ponhas esse livro, por favor. Não escrevas esse livro. E eu até pus a frase, não pus é ridículo no livro, mas pus Memórias é coisa de velhos. E eu ainda fiquei assim um bocadinho. Se calhar ela tem razão, não é? Ela era mais target. A história deste livro é muito engraçada. Por que que o Pai Natal não come queijo? Não, é porque costuma-se dizer quem não come queijo perde a memória. Quem come Sim, queijo. sim, sim, sim. Ah, então E esse ele é o não. Pai Natal das memórias, portanto não pode comer Ah, porque queijo. ele lembra as coisas. E lembra-se de coisas. Mais uma vez você abriu mão do patrocínio da Mimosa, pela segunda vez. Entendi. Ele, da história deste livro, de onde surgiu a ideia, quando o meu tio morreu, já tinha morrido a minha tia, e havia uma casa para tirar, para esvaziar. Os meus primos pediram-me ajuda. E encontramos umas cartas maravilhosas, escritas pelo meu tio quando tinha 7 anos,
e que fala do meu pai quando tinha 5. Eu sei a carta de cor, vou só dizer um bocadinho, porque é incrível. A carta foi escrita pela minha avó. A minha avó tinha uma maneira de escrever muito característica e foi ditada, porque as crianças não escrevem assim. A carta diz assim: A Marleja, 20 de agosto de 1941. Querido paizinho, tem esta ao fim de o informar que estou metido nos trabalhos muito grandes. Tão grandes que não sei como hei de sair deles. Trata-se da mudança dos meus primeiros dentes. Já tenho 2 a caírem. A mãezinha diz que naturalmente temos que esperar a vinda do paizinho, se os pobres se aguentarem em pé até lá. O marito é que anda, o marito que é o meu pai, que tinha 5 anos, o marito é que anda cheio de inveja com os meus progressos. Pois ontem a mãezinha teve trabalho em o consolar, pois estava lavada em lágrimas por causa dos ciúmes. Um beijo do filho amigo Francisco Manuel. Bem, eu quando vejo esta carta tenho lembro-me de fazer umas cópias e moldurar e no Natal seguinte oferecer aos dois irmãos de 4 que estavam vivos. O meu pai e a minha tia Lourdes. O meu pai achou graça, mas passou-lhe muito depressa. Mas a minha tia Lourdes, a minha tia fartou-se de chorar, a dizer que tinha sido o melhor presente que tinha recebido em vida, que tinha sido transportada para o Alentejo, a mãezinha, o paizinho, os manos. E eu pensei, bem, eu fui uma mãe natal das memórias com um sucesso enorme. E por causa disso, escrevi este Pai Natal. E a minha filha não tinha razão. Faz todo o sentido, faz todo o sentido porque nós adultos falamos muito do passado, do futuro e do presente com as crianças. Quase não falamos do passado. É se não estudar, não acontece, não. É sempre, sempre, sempre a perspectivar para o futuro. E é bom porque eles também já têm passado. É bom falar do passado. Ok. Bom, estamos aqui, passou já quase uma hora essa brincadeira. Estamos entrando aqui na fase da reta final. Sempre pergunto se alguém quer fazer alguma pergunta, aproveitando que está aqui a Isabel. Eu Aí, gostava. me fala, Catarina. Olá, Isabel. Olá. Prazer, estou a achar muito gira a sua maneira de ver. Obrigada. E a minha curiosidade é, e adultos? Escrever para adultos? Nunca? Eu vou É andando aqui difícil. um bocadinho. Não acho mais difícil do que escrever para crianças. Aliás, eu em Não? publicidade escrevia para adultos, não é? Não acho que seja mais difícil, é diferente. Já escrevi até um conto para adultos, uma história. Houve uns livros que. Chocolate, histórias para ler e chorar por mais. A Leia convidou 6 autores, 6 autoras, a Rita Ferro, a Maria do Rosário Pedreira, a Alice Vieira, eu, a Leonor Xavier. Cada uma de nós tinha que escrever um conto que acabasse numa receita de chocolate, que tivesse chocolate. Portanto, isto era para escrever para gente crescida. E eu diverti-me imenso a escrever este conto, porque podia brincar com outras coisas, com outras referências, que para crianças é mais difícil. Já tive até uma ideia para escrever para adultos, mas não aconteceu. As coisas foram. Não tenho que escrever para adultos, não é um objetivo, logo se vê. Vão aparecendo outros projetos, eu vou agarrando. Não quero deixar, porque eu adoro ir às escolas, porque estou onde eu sonhava estar, que é rodeada de crianças. Eu queria ter 6 filhos, queria ser educadora. Agora, não há crianças à minha volta. Se não fosse as escolas, eu ia estar muito longe das crianças. É que tem uma maneira tão leve de ver tudo, que talvez fosse boa, que nós às vezes vamos tudo tão a sério, precisamos às vezes de sair deste universo onde vivemos e transportar-nos para algo que faça a vida ser leve. Isso é um bom Então, incentivo. então Obrigada. olha, obrigada eu. Obrigada. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta ou algum comentário que queira fazer aqui para fechar aqui a tarde? Rafael, não quer perguntar nada? Vou me atrever a perguntar assim, Edson, a Isabel. Olá. Tudo bem, obrigado. O Walter Ugumãe diz que não sabe escrever para crianças, porque o Walter Ugumãe Sim. diz que não sabe escrever para crianças, sobretudo porque ele não consegue achar ou não se vê na posição de dar qualquer lição ética ou estabelecer valores morais. E aí eu pergunto se, por acaso,
isso de alguma maneira serve como gatilho, ou seja, uma ideia para um livro nasce a partir de alguma lição, ou se as lições acabam surgindo a partir da ideia do livro, já que na minha lupa tem a ver com a coisa da autocrítica, e nos outros livros tem sempre qualquer semente de comportamental, digamos assim. Não quer ser moralista. O Walter Ugumem diz que não sabe para escrever, mas já escreveu bons livros para crianças. A verdade é essa. Não quer ser moralista. Toda criança, ele é um adulto mentiroso, na verdade é isso. Não, não quer dizer que escreve bem. É assim, eu tenho uma parte assim bastante infantil, que tento mesmo não crescer, portanto não luto para que não me. Tipo, quando a minha filha era adolescente, era sempre menos, mãe, menos. Os meus pais sempre me deixaram ser muito livres, mas a verdade é que o mundo dos adultos tenta-nos formatar. Já não é suposto aquela expressão, é suposto, que eu não gosto nada dessa expressão, não é suposto uma mulher casada feliz, não é suposto uma pessoa de 58 anos ter este comportamento, não é suposto. Não gosto nada, essa é a minha parte, que eu tento ter aquela liberdade das crianças e ter aquela alegria, às vezes muito exagerada, que os miúdos têm, que não há limite, é tudo, e eu tento ainda preservar isso. Tento não ser moralista, mas a verdade é que os miúdos são uma esponja e eu também quero que eles pensem em assuntos que tenham alguma importância. E é mais para lhes abrir a cabeça e para chamar a atenção do que ser lições de moral. É nesse sentido. Coisas que eu muitas vezes vejo nos adultos e que acho que é bom olhar para isso. É bom pôr a sementinha. De qualquer maneira, é engraçado que o livro infantil ele deixa mais explícito aquela coisa da jornada do herói, porque essa é a história que vai ser contada. No fundo, é um aprendizado, né? É um confronto com o mundo, né? É fantasioso, porém sempre, se não é um mundo real, não há fantasia. Tem que ter um confronto. Isso também é a base dos livros adultos, só que nos adultos isso é no meio de 200 enredos, né? E tá lá, né? Ou seja, alguém aprende que cometer adultério é ruim, alguém aprende que não se deve lutar em guerras. Também está lá a mensagem, né? Ou seja, só está mais disfarçada, né? Eu uma vez li uma frase do Hemingway, já tinha alguns livros, não me quero comparar ao Hemingway de maneira Eu nenhuma. acabei de ouvir isso, você se comparando ao Emigo. Eu vou ter que colocar isso na manhã, assim, e é o momento em que ela se Não, não, comparou com o Hemingway. não, mas escrevi uma frase dele e fiquei muito contente porque eu faço isto nos meus contos. Que é, escreve se puderes coisas que sejam tão improváveis como um sonho, tão absurdas como uma lua de mel de um gafanhoto e tão verdadeiras como o simples coração de uma criança. E eu misturo um bocadinho, quer dizer, o Pai Natal vive num açucareiro, é desdentado, anda em marcha atrás, porque oferece memórias, é uma coisa bastante absurda, mas depois é fantasiosa e misturo muito, mas também tão verdadeira que as memórias são tão importantes para nós. Tá bom. Olha, agradecendo aqui. Tem aqui um recado da Joana Veiga, que trabalhou conosco lá na UGIL. Vida, E foi convidada também há bem um mês convite, atrás aqui na claro. academia, tá em Amsterdã, na IKEA, e disse que como é que é? Dá um enorme beijo para a Isabel, com quem trabalhou na Ogilvy e que sempre me inspirou. Então, Vida. ela está constipada e não pode ligar a câmera, então, Obrigada. tá bom? E queria, então, agradecer Obrigada. aqui Obrigada pelo sua convite, obrigada por me teres promovido, obrigada por me teres convidado quando eu fui despedida. Olha, obrigada por muita coisa. E sendo que a Isabel me deu duas negas nos últimos 10 anos, né? É Uma é verdade, de voltar a trabalhar em publicidade, e outra que eu queria que ela escrevesse uma versão do sítio do Pica-Pau Amarelo para portugueses. é verdade. E ela falou assim, Mas não me pronto, imita nisso. Não me imita. Mas pronto, quem sabe um dia. Olha, Isabel, obrigado e obrigada. como sempre. Para a semana temos mais uma sessão da academia, vai ser com outras duas mulheres, é o Outubro Rosa, Ih, estás na realmente. fase das mulheres. Nesse caso do Brasil, deve ser Brasil, onde elas vão falar sobre um estudo sobre relacionamentos humanos e comércio. Obrigado, Isabel. Obrigada, beijinhos. Obrigada a todos. Até a próxima. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau.